Voltamos. Pessoal, resolvi sentar porque eu cansei. O último módulo foi intenso. Muitas coisas eu não tô falando, assim, o que eu não falei de nomes, datas e tudo mais, tá tudo no e-book, tá, galera? Então, tudo que eu tô pegando é com base no meu TCC, então, às vezes vocês vão ver algumas coisas ali com o autor e tudo mais, então não se assustem, é porque vem do TCC mesmo, tá? Eu tô meio que separando as questões, meu TCC tem uma outra linha de explicação, porque meu objeto de pesquisa é o Muro da Cisjordânia e a formação da identidade nacional. Mas, para vocês entenderem aqui, eu fiz toda uma questão histórica mesmo, né? Fui ano a ano, então tá meio desmembrado. Desmembrei todo o meu TCC para que fique fácil de vocês entenderem. Eu tenho que falar para cá, para vocês melhorem, porque eles não estão aqui, mas eu tenho que olhar aqui. Vocês estão me enxergando, né? Tá tudo certo, vocês estão entendendo. E é isso aí que importa. Então, gente, no outro módulo, eu basicamente fiz toda uma explicação sobre a biografia do Arafat. Então, toda essa questão do Arafat e do Fatah, depois da OLP, a guerra de Yom Kippur, tudo isso está correlacionado, né? Seja com o contexto regional, seja com a questão palestina. E tudo, gente, a Guerra dos 6 Dias, de 67, ela é um marco, assim, em todas as questões. Seja por reivindicações de todos os países árabes em volta da Palestina, seja pelos próprios palestinos, porque ali na Guerra de 67 foi uma palhaçada, né? Ou melhor, uma cachorrada, né? O que eles fizeram, né? E ali a gente viu traços imperialistas, traços coloniais, a gente começou a ver sobre os assentamentos. Se fosse outro país, seria... a gente iria estar falando que ou melhor, o Ocidente, os Estados Unidos, a Europa iria estar dizendo que era... Se fosse, sei lá, a Rússia fazendo isso. É um atentado ao direito internacional, é um atentado contra as comunidades originárias palestinas. Mas como a gente está falando de Israel, a história é outra, né, galera? Então, o que acontece, tá? Na década de 80, agora que é o foco do meu trabalho, desse módulo, a década de 80, o surgimento do Hamas e as intifadas. Então, a Guerra dos 6 Dias, tá? Ela reverbera também em outras questões políticas que a gente já começou a ver, né? O Fatah já existia, mas a OLP passa a vir depois. Na década de 80, os palestinos, mais especificamente a OLP, eles estavam atuando fortemente no Líbano, tá? Teve aquela questão que eu comentei, que eles estavam atuando na Jordânia, teve o Setembro Negro, daí depois daquele atentado do governo jordaniano contra os palestinos, eles foram pro Líbano. No Líbano acontece também uma guerra provocada muito pelas guerrilhas que estavam acontecendo no norte de Israel, né, nas fronteiras, muito provocado pela própria OLP, né, que começa a atuar. Então, durante 82, né, que é o ano de 1982, foi a guerra entre o Líbano e Israel, essas guerrilhas foram expulsas do Líbano, graças à Força de Defesa israelense. Mas o conjunto de fatores aqui são importantes a gente entender, que do início de 1980 até 1987 são super importantes, porque em 87 a gente tem finalmente a criação do Hamas e a primeira intifada. Ou melhor, a primeira intifada e o Hamas. Né? O Hamas vem dessa revolta, né? Dessa rebelião, a Revolução das Pedras contra os fuzis. Né? Então, o que acontece? Em 1987, o Conselho Nacional Palestino, CNP, no outro módulo eu falei Carta Nacional Palestina, não é Carta Nacional, é Conselho Nacional, tá? CNP, se encontra na Argélia, e eles conseguem pela primeira vez chamar todos os partidos, todas as linhas de frente de defesa, né? Aqui não tinha o Hamas ainda, mas é no mesmo ano que o Hamas vai existir, para que eles sentem e conversem com uma única voz em relação à causa palestina. Então ali a gente começa a ver a necessidade, mais do que nunca, da criação do Estado palestino, porque os partidos já começam a se mobilizar como entidades
estatais, de um Estado, né, de uma concepção de Estado. Então, paralelamente ao que estava acontecendo neste ano, a gente começa a perceber a Revolta das Pedras, tá? Que se chama a Intifada. Nesse período, os territórios ocupados por Israel, né, até que eu trouxe o autor que eu estou usando essas informações, que é o Carreiras, que eu usei por muito tempo, por boa parte do meu TCC. Ele, o Vicentini, o Edward Said, o Joseph Nye. O Joseph Nye foi um cara que... ele tinha uma visão meio ocidental, mas ele traz a questão das organizações, né? Em todo esse processo que a gente está discutindo a causa palestina, e não somente a causa palestina, ele fala sobre outras questões que as organizações como a ONU, né? O papel delas nisso tudo, né? Fechando parênteses. Então, a Revolta das Pedras em 1987, que acontece, que é a primeira intifada, ela é um levante que começa em Gaza, tá? E vai a Cisjordânia e a Jerusalém Oriental. A essência da intifada é uma revolta que traz a questão da insurgência, de uma resolução do conflito. Ela traz também a questão social de tudo isso, da qualidade de vida dessas pessoas, que é importante, que a gente precisa entender. Em outras palavras, ela é uma luta entre opressor versus oprimido. Ou melhor, oprimido contra os opressores. É um levante, como foi o levante do gueto de Varsóvia. Mas o problema é que nós estamos falando de muçulmanos aqui. Então já se começa toda uma história para que condene isso. De novo, como eu disse no outro módulo, é natural que surja isso, gente, porque não tem como um povo ficar apanhando a vida inteira e não acontecer nada. Essa primeira intifada, então, ela vai de 1987 até 93. Claro, ele não é um movimento que ele é contínuo no sentido de que não teve um fim. Entre 87 e 93 acontecem diversos tipos de atentados contra Israel, e eles respondem, obviamente, né? Não fica uma coisa unilateral, né? Israel não ficou parada nisso, não ficou inerte nisso, né? Então, o que esse movimento mostra, principalmente os jovens, né? Ali, gente, que é um ponto muito importante, os jovens palestinos. Quando o sionismo foi criado, né? E se vocês lerem as principais publicações do Theodor Herzl, ou estudos sobre ele em vários momentos fala, ou depois Davi Ben-Gurion, ou outros sionistas, eles falam que os jovens iriam mudar, eles iriam se curvar ao sistema que estava sendo colocado, mas não aconteceu, gente. Foi bem pelo contrário. Então acho que o sionismo erra aí, e isso eles não previam, né? Eles não tinham como errado a possibilidade de um palestino. Por exemplo, na minha família, eu poderia ser um alienado, nem querer saber onde fica a Palestina. Mas bem pelo contrário, tá cada vez mais forte isso em mim ou em outros palestinos. Quanto mais eles batem, mais a reação é maior. Eu não defendo a guerra, eu não defendo a violência. Eu estou falando que o óbvio precisa ser dito, mas isso não me faz querer que morram judeus. Eu não aceito isso. Mas eu preciso questionar o sistema e questionar as pessoas. Por que meus primos e irmãos, quando eu falo irmãos palestinos como meus pais, minha família, precisam viver assim? Por que eu tenho que ficar quieto e aceitar tudo isso? Por que se eu falar isso eu vou ser antissemita, se nós somos semitas também? E se meu problema não é com os judeus, é contra o sionismo. Então, enfim, é complicado, né, gente? Bem complicado. Então, a gente percebe que esses jovens vão pra rua, então a gente percebe o engajamento dos muçulmanos quando o movimento passa a tomar proporções inesperadas, né? Porque e a primeira intifada ela coloca em evidência um grande problema social que Israel tinha que resolver, né? Porque isso não foi uma coisa que aconteceu externamente, isso aconteceu dentro, né, de tudo ali. Então isso impacta a imagem de Israel no exterior, impactava em várias outras questões, mas a gente viu que isso de fato não fez muita coisa. Mas a gente vê que isso foi o desdobramento para os acordos de Oslo. Foi primeiro alguma coisa que aconteceu. Então,
Então, as principais reivindicações, né, da primeira intifada, que foi em 87, era que Israel simplesmente abandonasse os territórios ocupados na Guerra dos 6 Dias, os fins dos checkpoints, né, que a gente vê hoje que cada vez mais aumenta. E aqui a gente nem tá falando, gente, dos muros. Imagina se tivesse os muros aqui nessa época, que tem agora, né? Os muros vêm como uma resposta da segunda intifada, né? Mas isso vai depois. E eles queriam que construísse um Estado palestino que compreendesse de Gaza até a Cisjordânia. O que hoje a gente vê que é cada vez mais impossível, porque se tu for olhar o mapa, tá cheio de assentamentos israelenses no meio dos territórios. Daí, vão mandar essas pessoas para onde? Eles vão mandar as pessoas embora? Não, não vão mandar as pessoas embora. Então, como resposta, Israel passou a agir de forma desproporcional, né? Tem várias fotos dessa época, se você pesquisa no Google, primeira intifada, fotos, ou pesquisa em inglês. Mais uma vez, né? A população foi pra rua com pedras e eles foram com tanques e armas e financiado pelos Estados Unidos. Então, os participantes dessa manifestação trouxeram um importante avanço quanto às pretensões palestinas, porque eles colocam isso mais uma vez à prova. Então, mais uma vez, eu reforço, esses ataques, essas guerras, elas têm um objetivo, que é expor Israel, né? Claro, os meios podem ser condenados, mas o objetivo geralmente é alcançado. Mas, de novo, diferente de tudo que aconteceu, dessa vez, o 7 de outubro, ele traz uma outra questão. Para mim, como uma pessoa que estudou há muito tempo isso, o 7 de outubro, ele coloca em evidência a primeira vez que teve tanta morte de civis israelenses. Só que, claro, todas as vidas importam. Morreu 1.200 pessoas. A gente sabia que Israel poderia ter feito algo e não fez. Porque Netanyahu precisa da guerra. Mas uma coisa é fato. Morreram 1.200 pessoas e para eles isso é muitas pessoas. Só que para os palestinos isso é um número anual de mortes, sabe? Então é muito complicado. Então, enfim. Nessa primeira intifada, os órgãos da OLP, que são aqueles que eu mostrei para vocês naquela outra imagem, eu vou ver se eu consigo botar ela aqui de volta, elas passam, então, a exercer um papel muito importante como membros estatais, né, na primeira intifada e como um instrumento, né, para que isso acontecesse. Então, estava todo mundo envolvido nisso e todo mundo junto nisso, inclusive até o Fatah, porque o Fatah aqui ainda era uma resistência armada, né. No entanto, gente, agora que é o famoso Hamas, só que, vamos lá, eu falei de Noé, eu falei de Sem, falei de Abraão, lá nos primeiros módulos, falei de Ismael, falei de Isaac. Daí nós fomos pro início dos anos 1200, 1300, lá, dos judeus na Europa. Desculpa, eu tô com alergia. Os judeus na Europa. Depois nós fomos por um processo andamos na história até 1897, quando foi criado o sionismo. Depois do sionismo, a gente viu o que aconteceu na Europa. Teve a Segunda Guerra Mundial em 40 e poucos ali. Teve o Holocausto, que foi por ali também. E só agora, 1987, 100 anos depois, surge o bendito Hamas. Eu acho que a gente podia encerrar por aqui já, né? Pra dizer que não, o Hamas não tem nada a ver com isso. Mas o Hamas passa a ser a resistência armada, né? Porque o Fatah sai e entra o Hamas. Mas vamos lá, eu tô pulando aqui muita coisa, mas quero dizer que neste momento, em 1987, todo esse contexto que estava acontecendo, a primeira intifada, surge em Gaza, o Hamas. No módulo seguinte, eu vou abrir mais sobre a criação do Hamas, tá? Como se deu e tudo mais. O Hamas tinha uma natureza mais inflexível em termos de diálogos em relação a Fatah. Mas isso não quer dizer que eles nunca quiseram conversar. Isso é uma mentira. Eu vou trazer também para vocês vários momentos na história que o Hamas tentou conversar com Israel. E Israel não quis. Os sionistas nunca quiseram o Estado palestino. Então eles não podem criticar quando vem um grupo e diz que não quer o Estado de Israel. O Hamas diz que não quer a criação do Estado de Israel, sendo que os sionistas nunca quiseram a criação do Estado palestino. Por mais que tenha essas
essas teorias que ficam falando aí que a culpa é dos árabes, que nunca tiveram um Estado palestino, que é uma grande loucura. Enfim. Então, o Hamas, por muito tempo, ele foi classificado como uma organização terrorista. Ele é considerado como uma organização terrorista pelos Estados Unidos e pelo Ocidente, mas nem por todos os países. Tem países que colocam o Hamas hoje somente o braço militar como uma organização terrorista, e tem países que não falam nada. Tipo, vê como é um grupo de resistência e fica por essas. E daí a gente começa a perceber que o Hamas, ele passa a ser um adversário político do Fatah, tá? Ali, nessa disputa entre esses dois, que a gente começa a ver os Estados Unidos e a Europa atuando. Porque eles precisam criar instabilidade. Criar instabilidade é colocar encher o cofrinho de um lado. Enchendo o cofrinho de um lado, tu te coloca no lado destes e provoca uma desunião entre os palestinos. Então, é isso que começa a acontecer na Palestina e a gente está vendo isso até hoje. Mas ainda, neste momento, o Fatah ele é uma resistência armada também. Mas nem tanto mais, né? Porque o Arafat também está ficando mais velho e tudo mais, mas ainda eles estão atuando, mas não como antes. Eles já começar a dar uma caída nessa questão da resistência armada, o Fatah. Então, neste momento, aparecia neste momento a importância do líder, né, do Arafat, em 1987, para tentar resolver essa questão da Palestina, tá? Aqui, então, como eu estava falando, o Fatah começa, a OLP, Fatah, o Arafat, né? É tudo uma coisa, parece uma coisa só, mas não é, mas também é, né? Eles começam a dialogar com o Ocidente. O Fatah e o Arafat começam a dialogar com o Ocidente ali beirando o final da Guerra Fria, porque, né, já 1987, 1988, 90, começa já o fim da Guerra Fria, queda do Muro de Berlim. Então, ali, o Arafat começa a conversar com o Ocidente para resolver a questão palestina. Que, tipo, precisa ter um fim, né? Então, em 88, o líder da OLP, ele se encontra com o Conselho Nacional Palestino em Argélia, né? Argélia sempre foi um lugar que foi muito estratégico para todos esses encontros, né? Muitos divergem por quê, né? Mas foi porque pela história começou sendo ali e ficou, né? Enfim. Então, neste Conselho Nacional da Palestina na Argélia, o Arafat, né, declara o Estado palestino como um governo provisório, tá? Com a OLP, com o Fatah e tudo mais. Isso durante a primeira intifada. E ainda ressalta uma resolução da partilha da ONU de 1947. Aqui a gente começa a ver uma aprovação que muitos dizem que os palestinos negaram lá atrás, em 47, sobre a partilha de 47. Naquele momento, vocês sabem o que estava acontecendo na Palestina, né? Todo o apoio britânico, o anterior a isso também os grupos terroristas sionistas. Então, não tinha como eles aceitar. Só que o jeito que as coisas foram tomando, as proporções que as coisas foram tomando, era melhor ter aceitado. Só que jamais um palestino vai te dizer isso. E eu não vou te dizer isso, que era o melhor. Eu acho que foi tudo feito como deveria ter sido feito, porque os palestinos, se eles tivessem aceitado lá atrás, provavelmente eles teriam sido calados hoje, de todas as formas. Eles já são calados, mas a voz deles é muito alta ainda. Tu consegue ouvir, por mais que eles tenham, ao tempo todo, eles tentam dizimar o povo palestino, a voz aumenta, a questão aumenta. Então, durante esse encontro, né, a gente vê algumas mudanças e algumas inflexões que foram acontecendo, né? O Arafat, após isso, então, ele começa já num movimento de reconhecimento, tá? Mas ainda não efetivo. Como isso acontece? Por exemplo, durante todas essas questões, o Arafat e o Fatah sempre não reconheceram o Estado de Israel. Quando chega no momento em que já teve a Guerra de 6 Dias, já teve todas as questões, já estava se tornando custoso demais para os dois lados, né?
Então o Arafat, ele vai nesse conselho, né, que teve na Argélia, quando ele está lá, ele fala que ele ordena que Israel saia de Gaza, da Cisjordânia, em troca de um reconhecimento por parte dos palestinos do Estado de Israel. Aí já começa a ver o que a gente vê anos depois no Acordo de Oslo. 4 anos depois, 5 anos depois no Acordo de Oslo. Ainda nesse contexto aí que a gente está vendo um mundo totalmente bipolar entre Estados Unidos e União Soviética, onde a gente vê que eles são utilizados como formas e como meios de resolução de conflitos, né? A gente também começa a ver que este mundo começa a ser questionável, né? Questionado, porque a União Soviética ela cai por terra, a supremacia norte-americana, ainda que seja forte, começa a assistir o crescimento de outros países, né? No meio internacional. Mas esses dois foram utilizados por muito tempo para a questão do conflito e também anos mais para frente, como os de 90, década de 90, como o Acordo de Oslo para a resolução do conflito Israel-Palestina. Os Estados Unidos tentou fazer algumas conversas, né, que nem o Bush tentou em 1990, se eu não me engano, em Madrid, que foi conversas que aconteceram em Madrid e Washington, né, objetivando rumar à paz em 90, que de fato não aconteceu. Mas depois, né, a gente, durante esse período, ou melhor, antes, né, desse período, a gente vê um cenário de, além do mundo bipolar, a gente vê uma questão do mundo saindo de uma guerra, da crise do Golfo, né, que os barris de petróleo foram lá para cima, que deu uma quebradeira geral. Nesse processo que a gente vê um processo de reconhecimento mútuo tanto dos palestinos com Israel e Israel com o palestino. Mas, gente, os mais extremistas de ambos os lados não concordavam com isso, tá? Mas começou a se desenhar o que a gente viu em Oslo. Então, alguns posicionamentos distintos, né, mudaram o discurso do conflito, tá? E a gente percebe isso nos acordos de Oslo em 93 e 95. As conversas aconteceram na Noruega, tá? Tem aquela célebre imagem do aperto de mão do Arafat e do Rabin, né? É ali que a gente começa a ver a mudança de paradigmas em relação tanto ao LP, ao Fatah, e também as divergências entre Fatah e Hamas, né, na Palestina. Então, as conversas da Noruega desencadearam os princípios de Washington, né, a declaração dos princípios de Washington, que foi no governo Bill Clinton. Neste momento, o mundo ele viu essa cena e repercutiu muito, né? Deu o Nobel da Paz para todos envolvidos ali. Israel reconhece a OLP como uma forma de conversa, né, sobre o Estado palestino, e o Arafat reconhece o Estado de Israel, né? Ambos são vistos como traidores dos dois lados, tá? O Arafat aqui já não é mais aquele cara da resistência armada. Ele já é um cara pragmático, né? Um político, como todo político deve ser, né? Mas daí você pode se questionar se isso é bom, se não é bom, né? Hoje a maioria dos palestinos não concorda com isso. O Arafat, gente, ele é muito diferente do Mahmoud Abbas que tá hoje, tá? Mahmoud Abbas é um bunda mole. Perdão a palavra, um bunda mole. O cara, ele é um fantoche dos Estados Unidos e de Israel, né? Ele recebe pra ficar calado. O Arafat, por mais que ele fosse pragmático, eles tinham muito respeito por ele, né? Eles não tinham como controlar ele, esse controle. E o Arafat, por mais que houvesse as divergências com o Hamas, eles conseguiam conversar. Hoje não tem conversa entre eles, né? Então, o Rabin, por lado dos israelenses, os sionistas mais conservadores, extremistas, foi colocado como um traidor. E da mesma forma, o Arafat também, pelos mais extremistas do lado palestino. Então, novos atentados, né? E aqui a gente tem falado do Hamas, né? Novos atentados nesse período. Então, gente, a gente começa a perceber que durante o Acordo de Oslo, né, os reconhecimentos mútuos, houve as divergências internas. A gente vê que em 95
um extremista ultraconservador assassina o Rabin. Rabin, né, foi o primeiro-ministro israelense do Partido Trabalhista. Ele, após um discurso que ele faz para a população claro, muito combinado pelos acordos de Oslo de paz duradoura, ele foi assassinado por um extremista da extrema-direita israelense. E da mesma forma a gente vê que o Arafat ele passa a ser questionado pelo Hamas o tempo todo, né? Então, para que não houvesse esse redesenho que foi criado, a gente, primeiro, tem um lado que mata o Rabin e o Hamas, no outro lado, começa a fazer ataques mais expressivos, mas ataques com mais força, né? Com mais sinérgico. Então, de um lado, a gente vê... Olha o que acontece. Nesse momento que tentam a paz, aqui, a gente vê que no lado palestino cresce o Hamas e no lado israelense cresce o Likud, que é o partido do Netanyahu. Então a gente vê que os extremos começam a crescer neste período de tentativa de reaproximação. Só que, gente, a gente precisa entender... Deus podem me falar, tá, mas só um pouquinho. Então, o Hamas não quis a paz e os israelenses também não quiseram a paz. Mas a gente tem que entender que a gente tem um lado que é aqui, que é Israel, e tem outro lado que é aqui, que são os palestinos. Então, o Rabin e o Arafat, eles colocaram em par de igualdade o discurso, mas em termos de existência, os palestinos eram nada. Em termos de território, mas em contrapartida a gente estava falando de uma potência que estava surgindo no Oriente Médio, que era Israel. Então, ainda assim, havia muita divergência entre esses dois lados. Então, isso aí, toda essa questão, né, os atentados que começaram a acontecer, provocado pelo Hamas, a questão da negação da OLP por parte dos israelenses, isso faz com que o Likud cresça e o Netanyahu assuma o poder pela primeira vez em 1996. Então, o que se desenhava em termos de caminho de paz naquela época ficou totalmente em segundo plano. Netanyahu ainda dialoga com a OLP no primeiro momento, em questões pontuais, mas na virada do milênio, né, já acontece uma nova tentativa de encontrar paz, só que daqui já não era mais o Netanyahu, porque já em 2000 entra o outro primeiro-ministro, que é o Ehud Barak, e novamente ele e o Arafat tentam um acordo de paz em Camp David, mas também não deu em nada. E aqui, gente, mais uma vez eu vou pegar aquela questão dos vídeos que surgiram no início do conflito, no dia 7, que mostra as cinco rejeições por parte dos palestinos na construção de um Estado. Porque aqui eles falam, inclusive tem um vídeo da Hillary Clinton falando que o marido dela estava junto, ela estava junto, eles viram que o Arafat não queria paz, mas eu vou desmentir para vocês, tá? Na sequência. O que eles falam nesse vídeo, até vou ler para vocês, ó, vou ler o que falam. Aqui ele fala... No vídeo, eles falam que em 2000 foi oferecido para o Yasser Arafat e para a OLP, né, a construção de um Estado palestino que compreende entre Gaza e 94% da Cisjordânia e Jerusalém Oriental como capital. Daí dizem que os palestinos rejeitaram, tá? Mas eu vou ler para vocês aqui a minha análise que eu fiz. Aqui ele não fala dos acordos de Oslo em 93, tá? Onde acontece o aperto de mãos. O primeiro que tem entre o Arafat e o Rabin, onde Israel se compromete em desocupar os territórios, não fala de 48, não fala do que aconteceu em 67, a tomada de terras. Então, simplesmente falam que os palestinos, mais uma vez, não quiseram aceitar, mas não mostra o histórico, né? Esse vídeo ele é só para pegar um débil mental. Porque ele joga as palavras no ar, assim, quem lê vai entender que é aquilo. Tá, mas gente, só um pouquinho, em 48 os caras tomaram terra, em 67 eles tomaram terra. Volta para 48, tem uma resolução da ONU que demandava que as pessoas voltassem para suas casas. Não respeitaram. Em 67, Guerra de 6 Dias, tomaram terra. 73 de Yom Kippur, continuaram tomando mais terra. Depois, os acordos que foram feitos, os ataques que foram feitos, a primeira intifada, o estrangulamento de Gaza, muita coisa foi acontecendo e tipo, simplesmente os caras não falam. Só falam que foi oferecido 94% da Cisjordânia e Gaza, sendo que a Cisjordânia era dividida em zonas. No Acordo de Oslo, fica dividido em zonas A, B e C.
a Palestina, a Cisjordânia, só teria controle de praticamente 60% do território. E o restante ficaria sob o domínio israelense. Daí eles estão falando que vão dar 94% da Cisjordânia para os palestinos. Então eles não falam desses antecedentes, não falam que o Rabin foi assassinado por extremistas, porque daí a Hillary fala que os árabes que não quiseram a paz, tá, mas só um pouquinho mataram o Rabin também. Por que não fala do outro lado? É sempre o lado dos palestinos que os palestinos não quiseram, né? E mais, os acordos de Oslo nunca foram cumpridos. Nenhuma resolução da ONU Israel cumpriu. E outra coisa, né? Eles não saíram militarmente dos territórios e construíram assentamentos. Então, por que não fala no vídeo que Israel cada vez mais combinou a se tornar impossível a construção de um Estado palestino? Porque eles construíram um monte de assentamentos, começaram a construir um monte de obstáculos, controle de postos de controle, várias coisas que tornaram tudo difícil, né? Então, vocês acham que os palestinos vão aceitar? Óbvio que não. Então, após isso, né, a virada do milênio, também, além dessa essa quinta rejeição, que segundo os caras falam, a gente começa a ver a segunda intifada. Aqui o Hamas já está maior, já está mais poderoso, né? Já tem mais presença. E a segunda intifada, ela acontece muito sobre uma alegação de que do projeto expansionista de Israel. As colônias continuavam aumentando, os assentamentos continuavam aumentando. As violações de direitos humanos, as violações de direito internacional, as fronteiras que eram determinadas pela linha verde, a Green Line, depois eu vou mostrar para vocês quando eu for falar do muro, a Green Line, que é a linha onde deveria ser respeitada o que é território dos palestinos, ela já foi invadida, o muro invadia. Cara, é um absurdo tudo que acontecer aqui. Então, o contexto dessa segunda intifada era após a conversa do Arafat com Ehud Barak no Camp David, que não deu certo. Mas o ponto ápice dessa segunda revolta das pedras foi quando o Ariel Sharon, esse cara pra mim, ele e o Netanyahu pra mim são os dois piores seres humanos. Ele, Netanyahu e Hitler. São as três piores pessoas que já existiram no planeta Terra. Ele era aqui, neste momento, o Ehud Barak, ele era de um partido de oposição, né, do Sharon, e ele vai para a Mesquita de Al-Aqsa, esse maluco, vai para a Mesquita de Al-Aqsa, que é onde eles consideram que está o templo deles embaixo, e disse que que o monte do templo ali ia ficar sob o domínio israelense. O que vocês esperavam que fosse surgir? O cara estava falando de um dos maiores templos para o mundo muçulmano, não só da Palestina, o mundo inteiro. O que ele esperava que fosse acontecer? Se não provocar uma reação. Então é complicado, né, galera? Então, isso reverberou numa segunda revolução da intifada, segunda intifada contra os opressores. Então sempre teve uma rebelião e os extremistas assumem, né? No ano seguinte, o Sharon assume o poder e quaisquer possibilidades de construção de um mundo pacífico aqui se tornam inexistentes. Então, após a segunda intifada, ou durante a segunda intifada, ele tem os argumentos para pegar a população civil dele para a construção de muros. Que é aí que entra meu objeto de pesquisa do estudo, né? Que os muros que ele constrói, que dividem famílias, dividem cidades, cortam a Palestina, picota ela toda no meio. Começa também a acontecer os atentados com os primeiros homem-bomba ali na região e tudo mais, porque é um ato de desespero já, né? O mundo não faz nada. Então, o governo de Sharon começa a criar um muro. Neste contexto, Arafat, para o primeiro-ministro, Sharon é colocado como um terrorista. Novidade, é a mesma história se repetindo. E as ações de frente de ocupação passaram a ser fortalecidas. Mais e mais e mais os assentamentos foram construídos. Então, as tropas judias começaram a se instalar nas margens ocidentais da Cisjordânia, inclusive chegando na capital de Ramallah. E aqui a gente começa a ver as tropas andando livremente pela cidade. Então, começou muito mais o caos na região. O quarteto formado entre Estados Unidos, União Europeia, Rússia e ONU
participaram na elaboração de um plano estratégico. Eu tô lendo aqui porque isso aqui é uma citação do NAI, tá? Para incentivar o movimento de paz recíproca na região com a colocação da cerca. A cerca seria um muro, né? A ideia dos Estados Unidos, liderada por Bush, era reafirmar as resoluções de forma bilateral, ou seja, condenar isso, né? Tipo, o mundo condenou esse muro, mas os Estados Unidos só fala. Então, durante o governo Bush, né, a Palestina passa a ser controlada pelo Mahmoud Abbas. A indicação do Arafat para ser o Mahmoud Abbas foi feita sob consentimento dos Estados Unidos e Israel. O ambiente político doméstico é marcado pelo crescimento do Hamas nessa época, que negava a existência do Estado de Israel. Neste tempo, o Mahmoud Abbas negociava um cessar-fogo com grupos militares e se organizava com Bush e com Sharon para fomentar acordos de paz em 2003 na Jordânia, porque ainda estamos vivendo na segunda intifada. Nada foi concluído. Israel continua a construção do muro, que cada vez mais mudava o destino da vida dos palestinos. E a prática, o muro simbolizava muito a questão do apartheid, né? Era muito nítido a questão do apartheid com a simbologia do muro, né? Porque ela reverberava em muitas questões, né? Social, política, econômica, de acesso a bens de necessidade básica, como água, a energia, enfim, muita coisa. Impedia também o direito de ir e vir das pessoas, né? A liberdade que a pessoa tem de ir para algum lugar e voltar, ela era cessada. Então, eles continuam, né? Umas tentativas frustradas, né? De novo, a segunda intifada traz isso à tona novamente, que há uma necessidade de resolver a questão. Eu deixo mais detalhes no e-book, assim, de alguns processos que foram acontecendo. Em Genebra teve um encontro também, mas de nada aconteceu, né? Então, gente, em 2004, depois da morte, né, muito intrigante do Arafat, né, muitas pessoas até hoje falam que fortes indícios de envenenamento e tudo mais, o Abbas assume, né? Em 2005, né, aqui a gente já começa vendo o Sharon tirando o Hamas, ou melhor, tirando as tropas israelenses de Gaza, porque começa um crescente, um levante muito forte do Hamas na região. Depois eu vou explicar melhor para vocês sobre o Hamas e toda a questão de como eles se perpetuaram, principalmente em Gaza. E que foi um dos territórios que eles ocuparam em 67, na Guerra dos 6 Dias, que depois ficou com eles até 2005. E no ano de 2006 a gente vê o Hamas vencendo as eleições, né, vencendo o Fatah. Mas antes disso, nada de significativo a gente percebe, né? A partir do momento que Israel sai de Gaza, a gente começa a perceber inúmeros ataques da Força de Defesa Israelense na região e, obviamente, também respostas do grupo Hamas contra o governo sionista. Então, em 2006, o Hamas vence as eleições democraticamente. Essas eleições foram vistas e controladas por organismos internacionais. Então, de fato, eles foram eleitos pela população local, que enxergavam neles como a única resposta factível para mudanças, né? Porque o Fatah já começa a entrar numa linha muito mais de alinhamento como forma de concessões para criar o Estado palestino com Israel, né? Só que o Hamas não baixa a guarda no sentido de lutar pelo que eles entendem que é o que é de verdade direito do povo palestino. Você pode questionar as formas como isso é feito, eu também questiono algumas, eu não concordo com várias, mas eu entendo como eles surgiram, né? Como é que se deu o surgimento deles. Eu critico, por exemplo, a vinculação religiosa no partido, né? Que é diferente de outras frentes. Usar a religião no meio político, para mim, é abominável em qualquer contexto, né? Então, já começa aí também a minha crítica nesse sentido ao Hamas, né? Porque se você for olhar os partidos que estão... Tem outros partidos, outros grupos em Gaza, e eles são rivais de Hamas, porque eles não usam a religião no meio. Eles são com viés mais marxistas, viés mais de esquerda mesmo,
Então a religião é uma coisa que eles não colocam em pauta. Só que no que se trata hoje, no que está acontecendo depois do 7 de outubro, isso tudo fica de lado. Eles se unem em prol da frente sionista, né? Então, a partir disso, em 2006, então, eles vencem, e isso também estremece de uma forma muito gritante qualquer viabilidade de criação de Estado palestino entre Israel, com concessão de Israel, e do outro lado, da parte do Fatah, que também é do interesse norte-americano, europeu e israelense que há essa divergência, né? E daí, no outro módulo, eu falo melhor como os Estados Unidos e a Europa e Israel se beneficiam disso, né? Então, todo nesse cenário que está acontecendo, a gente também tem a presença do Hezbollah no sul do Líbano, no norte de Israel, que também começa a atacar direto nessa época o Israel, de diferentes frentes também, diferentes formas. Nessa época também a gente vê uma segunda guerra entre eles, onde morrem muitos civis judeus, e também do lado do Líbano também acontece. Na Palestina, o que acontece nesse período? Os principais partidos da autoridade, né? O Hamas e o Fatah, eles fazem uma breve união em 2007, junto com a Arábia Saudita. Foi a primeira vez que há uma reconciliação, um indício de conversa para firmar o Acordo de Meca, né? Que ficou conhecido como Acordo de Meca, onde, após ter perdido as eleições, o Fatah em Gaza, o Hamas controla Gaza, que vivencia ali naquela região eternas batalhas com a Força de Defesa israelense, e por outro lado o Fatah controla a Cisjordânia e sem a presença do Hamas. Só que a gente vê no decorrer da história que o Hamas ele começa a ter uma aceitação também na Cisjordânia, que inclusive teve eleições anos depois, não muitos anos depois, que o Mahmoud Abbas viu que ele ia perder e simplesmente cancelaram as eleições com o apoio dos Estados Unidos e Israel, para que não pudesse ter um Hamas ali na Cisjordânia também. Se isso acontecesse, seria horrível para eles, porque de alguma forma ia ter uma união, né? Uma união dos dois polos, tanto de Gaza quanto de Cisjordânia. Nos anos posteriores, né, a gente vai passando agora, passa um pouco, chega em 2015, também teve um ensaio de uma reconciliação. Então, como eu estava falando, né, nos anos posteriores, até 2015, houve vários processos de tentativa de reconciliação, muito promovido pelos países árabes que ajudaram a fazer essa reconciliação. Embora suas diferenças, a necessidade de criar uma unidade do Estado era muito maior. Tal atitude, tal movimento repercutiu negativamente para o Netanyahu, e a gente estava vendo num período que estava acontecendo a Primavera Árabe. Então, ficou um processo que colocou muito à prova a legitimidade do Netanyahu nessa questão, porque essa união era uma derrota para eles, com certeza era uma derrota. Só que eles têm as suas divergências, e isso ficou muito claro que depois disso o Hamas e o Fatah não conseguiram ter uma união, simplesmente se separaram novamente, enfim. Então, em 2014, agora está em 2014, essa união deles que estava sendo desenhada foi cancelada, e isso repercute veementemente na construção de qualquer possibilidade de Estado palestino, né? Então, resumindo assim tudo que foi falado aqui, é pertinente que vocês analisem. Vou deixar uma imagem aqui para vocês no lado dos mapas. É importante que a gente analise, então, que tudo que foi falado aqui, até o momento, está acontecendo isso, ao mesmo tempo, né? Israel está tomando terras, até acabar e dizimar com o povo palestino. Então, é importante que a gente tenha esse discernimento, quando a gente fala do conflito, que ele tem todo um processo histórico, né? Que chega até a construção de Israel, que depois começa a construção dos assentamentos, que depois começa as guerras, que começam os grupos políticos, aí também tem as intervenções externas, e que ao passo que isso vai acontecendo, vai legitimando a construção de uma
uma frente nacional tão forte do lado israelense quanto do lado palestino. E a questão da identidade nacional, que foi o tema do meu TCC, ela percorre exatamente nesses pontos, né? Sobre acerca do que eles entendem do que é o Estado palestino. Isso eu vou deixar para o próximo módulo, que vai ser o último, eu vou encerrar falando sobre isso. Mas agora eu vou encerrar esse aqui e vamos entrar no módulo 9, que é para falar das origens do grupo do Hamas, que é o que está em pauta no momento. Então, vamos voltar alguns anos, vamos falar sobre a questão da Irmandade Muçulmana, dos principais líderes, como funciona a estrutura do Hamas. Meu objetivo aqui é ser extremamente neutro, não quero emitir opiniões, eu quero justamente trazer vocês para o debate do que é o Hamas. E a gente pode fazer as condenações no que deve ser condenado e entender por que eles nasceram, né? Como que eles nasceram, é uma resposta, é uma reação. Como também houveram outras reações durante o mundo, vários momentos da história, em períodos de opressão. Então, é isso. Agora a gente vai falar mais sobre isso no próximo módulo. E conto com vocês. Até logo.